Olá! E agora nós vamos para um conjunto com várias aulas de revoltas do período colonial. Não se esqueçam, gente, gostou, dá um like, se inscreve no canal, é History Bell. Vamos começar? Hoje nós temos aqui duas revoltas e eu vou montar essa aula, que são várias aulas de revoltas coloniais, de acordo com a cronologia, de acordo com a data. Então, uma das primeiras revoltas que apareceram na nossa história do Brasil de maior relevância foi a insurreição pernambucana. E depois a gente vai falar de revolta dos irmãos Beckman, guerra dos Emboabas, e a gente vai seguindo assim. Essas primeiras revoltas que nós vamos começar a estudar, elas foram nomeadas, qualificadas como revoltas nativistas, da palavra nativo. O que isso significa, Bel? Significa que a problemática, o objetivo, a preocupação dessas revoltas é com aquela região, é com aquela cidade, é com aquele grupo, com aquela classe específica. Esse termo ele é muito usado para diferenciar de um outro conjunto de revoltas chamadas de revoltas coloniais, que já são aquelas que projetam a independência, falam de república e é um outro contexto mais ligado ao final do século XVIII. Ô Bel, então essas foram as primeiras? Sim, as revoltas nativistas, elas vieram primeiro, se a gente pensar cronologicamente nas revoltas do Brasil. Então vamos começar? Essa daqui é a insurreição lá em Pernambuco, pernambucana, e ela ocorreu, tá vendo, no meio do século XVII, entre 1644 e durou 10 anos. Foi até 1654. Essa revolta está ligada ao contexto das invasões holandesas no Brasil. Quando essa invasão acontece, Portugal estava ligada à Espanha, dentro daquele também contexto da União Ibérica. E Portugal não tinha muito o que fazer para expulsar os holandeses do Brasil. Porém, quando chegamos em 1640, acabou a União Ibérica. E aí Portugal foi conversar com a Holanda, porque a Holanda estava invadindo várias colônias portuguesas, não foi só o Brasil e Pernambuco, não. E aí Portugal foi lá, falou, olha Holanda, vamos reatar nossas relações econômicas, sai do Brasil que você está dominando como metrópole, né? O Brasil colônia pertence a mim que sou Portugal, vamos reatar, né, nossas relações boas como elas eram antes da União Ibérica. Sabe o que a Holanda falou? Não vou reatar nada, estou lá, é meu, esquece. Então, é daí que Portugal planejou a insurreição pernambucana. Qual é a causa dessa guerra? Por que ela foi motivada? Vamos comigo? Porque Portugal queria reatar com a Holanda mas a Holanda não gostou dessa ideia, queria manter-se ocupando o território brasileiro e muitas outras colônias. Então isso significa o quê? Que na negativa da Holanda, Portugal ataca. Qual é a segunda causa? Recuperar o território. Que território, Bel? Do Brasil, gente. Que a Holanda tinha invadido o nosso Nordeste. Então essas são as causas da insurreição pernambucana. Ó o esqueminha, vamos entender? Portugal une-se com alguns colonos no Brasil, lá no Nordeste, e ataca a Holanda e esses holandeses aqui, hein, no Brasil. Esse conflito ele foi marcado por um grande problema. Os colonos brasileiros ficaram divididos. Alguns colonos vão apoiar os holandeses e outros colonos, os portugueses. Por isso, 10 anos de guerras para expulsar os holandeses daqui. E digo mais, hein? Se não fosse o apoio da Inglaterra, talvez Portugal nem tivesse acontecido. Então, aqui ao lado de Portugal, a gente coloca apoio inglês. Os ingleses, a Inglaterra, apoiam os portugueses contra a Holanda.
Conclusão, Portugal venceu. Primeira consequência, os holandeses foram expulsos do Brasil. Holandeses expulsos do Brasil. Mas Portugal recupera o Brasil, mas não recuperou todas as colônias da Holanda, não. Malabar, Ceilão ficaram para a Holanda, tá? Então, isso daqui é uma aula do contexto brasileiro. Portugal expulsa a Holanda daqui, mas não conseguiu expulsar de outras colônias portuguesas, tá? Bom, expulsou daqui, Portugal ficou feliz, recuperou o Nordeste, recuperou o sistema açucareiro, que vai entrar em crise. Sabe por quê? A Holanda vai produzir em larga escala açúcar em outras colônias que a Holanda tinha e vai provocar uma decadência através da concorrência com o açúcar brasileiro. Então, a segunda consequência dessa insurreição pernambucana foi a crise do sistema açucareiro. Nem tudo são flores na história do Brasil. E assim termina a nossa primeira revolta nativista. Vamos para a segunda? A segunda é outro contexto, outro lugar. Estamos lá no Maranhão e os colonos nem produziam cana-de-açúcar. A maioria desses colonos produziam algodão. O Maranhão ele teve esse destaque no período colonial, porque ele se dedicava muito mais, né, ao latifúndio monocultor do algodão. E esses colonos que estão aqui, né, na revolta dos irmãos Beckman, que é daí que vem o nome, né, o sobrenome de família, os irmãos da família Beckman no Maranhão estavam preocupados com os escravos, com a sua mão de obra. Eles perceberam que os escravos do Maranhão eram muito mais caros que os escravos, por exemplo, de Salvador, Recife. E eles começaram a reclamar do preço. Só que junto com essa reclamação do preço, eles tiveram uma ideia. Por que lá no Maranhão os colonos não podiam usar a mão de obra indígena como escrava? E estão aí as nossas duas causas da revolta dos irmãos Beckman. Vamos junto? Primeira causa, alto preço dos escravos. Os escravos do Maranhão eram muito caros. Segunda causa, nós temos a ideia de escravidão indígena. Ô Bel, mas tinha escravidão indígena? Tinha. Mais longe do controle da metrópole, né? Mais na região do Sudeste. Os bandeirantes escravizavam sim os índios. Mas o Maranhão tinha um controle um pouco maior, né? Então sofria mais para escravizar o índio nessa região. Então Portugal, é claro, não concorda com a ideia nem de diminuir o preço do escravo e nem muito menos de permitir escravidão indígena. O que os colonos fazem? Se reúnem, compram armas e atacam a metrópole porque querem escravizar o índio e diminuir o preço dos escravos que chegavam no Maranhão. Essa revolta foi curta porque rapidamente a metrópole ataca os colonos do Maranhão, prende os irmãos Beckman, inclusive um deles foi enforcado. E é claro que a nossa consequência foi vitória da metrópole. Portugal venceu, né? E a nossa segunda consequência é que a escravidão indígena não foi permitida, ou seja, manteve-se a proibição da escravidão indígena. Então, não pode escravizar os índios. Conclusão, colonos perderam, Portugal venceu e encerrou essa primeira leva, né, de revoltas nativistas do período colonial. Tchau!